Convido você a abrir sua Bíblia comigo lá em Levíticos capítulo 1. Levíticos capítulo 1. E o tema nosso é sacrifício. E realmente Deus abençoou que o hino foi entoado, nos lembra deste grande sacrifício, dessa verdade bíblica básica, fundamental. Vamos curvar a fonte mais uma vez, uma lembrança antes de nossa reflexão. Santo Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento. Podemos abrir a tua palavra, meditar na mesma, meditar em ensinamentos que vêm das Santas Escrituras. Que tu seja, Senhor, aquele que fala ao nosso coração, e que o que vai ser dito aqui seja segundo, assim está, assim diz o Senhor, e está escrito na tua palavra. Pedimos tua bênção e teu Santo Espírito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. No livro de Levíticos, no capítulo 1, nós temos um aspecto bem interessante aqui. Até aqui Deus tinha falado a Israel no Monte Sinai. Agora o santuário foi inaugurado, termina o livro de Êxodo com a inauguração do santuário, e a glória de Deus que antes se manifestava somente no Monte Sinai, agora se manifesta-se sobre a tenda, ela se desloca para a tenda da congregação e enche a tenda com glória. Deus manda o fogo aceitando a inauguração daquele santuário, e a partir daí, algo que é interessante no texto é que Deus agora começa a falar e dar a sua revelação a partir do santuário, não mais do Monte Sinai. Isso está aqui então, no capítulo 1, verso 1, diz: chamou Deus a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Então agora, a partir da tenda da congregação, do santuário, que Deus vai falar com Moisés e com os filhos de Israel. Então nós temos aqui uma revelação que começa a partir de agora da tenda, e o foco aqui está, na sequência, uma descrição de uma série de sacrifícios. Nós olharmos os capítulos que se seguem, vemos ali esta ideia do sacrifício em hebraico, korban, oferta. Então, se a sua oferta for, aí vem a primeira parte lá, se a sua oferta for de holocausto, Levíticos capítulo 1, será assim, 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 assim. Esse será o tipo de animal que será oferecido, assim será o ritual da oferta, etc. Se a sua oferta for uma oferta de manjares, capítulo 2, então minhá será assim, assim, assim. Esse tipo de oferta de manjares, você tem isso aqui, e dá a descrição como deveria ser feita esta oferta no seu cerimonial no santuário. Capítulo 3 diz: se os sacrifícios são ofertas pacíficas, shelamim, deverá ser esse tipo de animal, dentro deste contexto, ofertado desta maneira, dentro desta cerimônia. Okay? E assim vai. Capítulo 4 fala de sacrifício pelos pecados de ignorância, Shegagá, um pecado de ignorância que o sacerdote não sabe e que os líderes da congregação não sabiam, ou que os príncipes, ou que o povo não sabia. Então teria este tipo de ofertas para cada um das pessoas do grupo que tivesse cometido isso. E assim vai descrevendo uma série de sacrifícios e ofertas no santuário. É algo interessante quando nós analisamos os sacrifícios na Bíblia. Nós encontramos que os sacrifícios na Bíblia, eles são diferentes em vários aspectos dos sacrifícios oferecidos pelas outras religiões pagãs da época. Eu gostaria aqui de explorar nessa nossa reflexão exatamente algumas diferenças importantes desses sacrifícios e entender o sentido, o foco e a mensagem que está ligada ao sacrifício. Primeiramente, nós temos de ver o grande quadro. Quando olhamos o grande quadro, Levíticos ainda parte de toda a revelação que Deus deu ao povo de Israel no Monte Sinai. Parte da aliança de Deus com Israel no Monte Sinai. Mas é interessante ver que esta aliança, ela não começa com foco no sacrifício. E aí vem um primeiro aspecto extremamente
extremamente importante. O sistema israelita de sacrifícios, o sistema cerimonial do culto israelita, estava focado primeiramente no aspecto ético-moral da religião. Isso é muito importante nós termos em mente. Por que isso? Como nós vemos lá, Deus começa essa aliança com Israel em Êxodo capítulo 19, quando diz: congregado o povo, ali Deus diz: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Vos tomarei por povo, seria uma nação santa, um reino de sacerdotes. E aí Deus começou esse processo. Como ele começa esse processo? Começa declarando os 10 mandamentos. Não começa com sacrifício, começa com os 10 mandamentos. E na sequência, com uma série de leis morais, além dos 10 mandamentos, que vão até o capítulo 23. Ou seja, do capítulo 20 ao capítulo 23, não se faz nenhuma referência a sacrifício. A ênfase são em aspectos morais e éticos deste relacionamento de aliança com Deus, com Israel. Então, o foco do culto israelita está no seu aspecto ético-moral, religioso, do relacionamento do homem com Deus e do homem com outro ser humano. Este é o foco. Só depois de passar toda uma gama de aspectos morais e éticos é que ocorrerá o sacrifício no capítulo 24, como parte da conclusão da cerimônia e conclusão dessa aliança. Aí vão oferecer sacrifícios, esse é o sangue da aliança que Deus fez conosco, né? Mas o curioso é, a aliança, o relacionamento de Deus com o seu povo, não começa através do aspecto do sacrifício. Ela começa através da ênfase na parte ético, moral, religiosa, o relacionamento entre Deus e o homem. Isso é muito, muito importante. Depois, então, portanto, dessa forma, nós vemos ali, aí você tem uma seção toda de foco na área, no aspecto cerimonial. Vai desde o capítulo 25, com a ordem de construir o santuário, que é a descrição do santuário. Aí tem o intermédio do problema do pecado do bezerro de ouro, né? E como Deus resolveu isto, né? Moisés. E depois disso, resolvido o problema do bezerro de ouro, aí nós temos, a partir, né, dos livros aí do capítulo 36 em diante até o final, a construção do santuário. Depois nós temos uma série de leis cerimoniais que aparecem aqui no livro de Levíticos. Mas quando termina essa sessão das leis cerimoniais, aí nós temos de volta o foco nas leis de aspecto ético-moral, que é Levíticos 18 a 25, também chamado o livro da santidade. Vós sereis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E aí volta de novo. E aí termina com a maldição, é a conclusão da aliança de Deus com Israel. Então veja que toda a parte cerimonial, que vai desde Êxodo 25 até o capítulo 16 de Levíticos ali, está inserida entre duas partes ético-morais, que são as leis de Êxodo 20 a 23 e de Levíticos 18 a 25. E isso daí nos mostra que o início e a conclusão dessa aliança traz um foco ético-moral. E aqui não é o centro que é o foco. O foco é o início e o fim. O aspecto ético-moral. E isso mostra essa ênfase bíblica de que a relação do homem com Deus começa a partir do aspecto ético-moral. E o foco é este. Os sacrifícios são importantes, mas eles não são o foco principal da relação. Neste contexto. Então, chamaram a pessoa para relacionar-se com Deus, para essa relação exclusiva da santidade. Sede santos, porque eu sou santo. E este foco está no aspecto ético-moral de Deus com o ser humano e expresso com a ênfase nos grandes mandamentos. Levítico 19 vai focar amor ao próximo, amor ao estrangeiro, que não é do seu grupo. E isso está lá em Levítico 19. Este é o grande foco que a lei moral e a ética moral nos aponta e que deve ser o foco da relação com Deus.
Agora, o sacrifício também, o seu objetivo do sacrifício era reaproximar o homem com Deus. Então, a palavra korban está ligada do verbo karav e o verbo sacrificar. Hikriv, o refil de karav, tem o sentido de aproximar. Então, o homem, através do seu pecado, se distancia de Deus. Qual o objetivo do sacrifício? O sacrifício tem o objetivo de reaproximar o homem do seu Criador, provendo meios para resolver o problema do pecado que distancia ou que separa o ser humano de Deus. E aí vemos os sacrifícios, o sacerdócio, o santuário, toda a função é trazer de volta o homem para estar próximo do seu Deus, o homem que se afastou. Então esta é a função, e quem ofereceu esse sistema de sacrifícios? O próprio Deus. Ele dá um sistema no qual o homem pecador pode de novo reaproximar-se dele através da expiação dos seus pecados e intercessão sacerdotal. Então este é o foco do objetivo dos sacrifícios. O foco também era expiar esses pecados, né, e que foram resultados da transgressão da lei de Deus, e levar então o ser humano a uma relação com Deus. Essa relação se chama santidade. Isso não quer dizer que o ser humano vai ser perfeito, mas que ele vai estar, né, numa relação de íntima intimidade com Deus, separado para Deus e reproduzindo na sua vida o caráter divino. Sede santos, porque eu sou santo. Imitatio Dei, imitação de Deus, é o objetivo final. Reproduzir no caráter humano o caráter divino em todas as suas dimensões. Isso, lembramos que Jesus deixou bem claro, não é simplesmente, você então agora, é o problema que nós às vezes temos no nosso meio com a ideia da perfeição. Você é perfeito. Não. Imitatio Dei, a ênfase na Bíblia, que está ligado ao caráter de amor de Deus. Lembra, 19, sede santos, porque eu sou santo, começa com amor. Você não vai falar mal do surdo, não vai poder difamar o teu próximo, que seria semelhante ao assassinato, diz lá, porque você amará o teu próximo como a ti mesmo. Não guardará a ira do teu irmão no teu coração, diz Levítico 19. E antes amará o próximo como a ti mesmo. E amarás também o estrangeiro como a ti mesmo, porque o estrangeiro fostes na terra do Egito. Está tudo lá em Levítico 19. E isto é ser santo, reproduzir o caráter de Deus. E Jesus, quando fala nos evangelhos, lá no Sermão da Montanha, quando ele diz, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele implica o amor até o inimigo. Isso. Amai quem vos persegue, orai por eles, porque Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, sobre bons. Isto é a perfeição. Não é como muita gente, às vezes, nós temos tendência de pensar assim, não, eu sou um indivíduo, me importa assim, assim. Comportamento é importantíssimo. Veste é também muito importante, mas este não é o foco da santidade ou a perfeição que Cristo nos chama. A perfeição que Ele nos chama é representar o amor de Deus para todas as pessoas, inclusive nossos inimigos. E aí, quando isso está no nosso coração, aí sim, nós estamos refletindo o caráter de Deus, sendo o fato básico que Deus é amor. Portanto, por isso somos chamados a esta experiência também na nossa vida. E por último, o sacrifício, ele é tipológico. Ou seja, ele não é o fim em si mesmo. Nós conhecemos muito bem isto. A Bíblia vem através dessa experiência, desde a promessa da semente, em Gênesis 3,15, que depois vai ser clarificada em Gênesis 22, como aqui, onde está o sacrifício? Deus proverá o sacrifício para si, meu filho. E o sacrifício de Isaac já aponta, ele seria ser oferecido como holocausto, que é o sacrifício básico do sistema bíblico. Este holocausto é o cordeiro que Deus providencia, e que depois vai estar em Isaías 53, deixando claro os aspectos redentivos e de todo o plano da expiação que representa este sacrifício. E o Novo Testamento vai explorar isso muito bem. Ou seja, o sacrifício não é um fim em si mesmo, ele é tipológico. Ele aponta para uma realidade muito maior, que transcende o sacrifício. E essa realidade
é o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, estes são os aspectos bem fundamentais do sistema de sacrifício israelita. Nós devemos sempre ter em mente disso para nós, quando tratarmos disto nos nossos estudos. Diferente está o sistema pagão. O sistema pagão, nós temos uma dimensão que é muito comum em todas as religiões pagãs e se torna comum, inclusive, nas religiões modernas hoje, mesmo cristãs, e mesmo entre adventistas do sétimo dia, que é o problema da noção mágica da religião. A religião no mundo antigo não estava tão preocupada assim com ética e moral. A preocupação da ética e moral estava mais focada no contexto da sabedoria no mundo antigo. Aí se preocupava sobre ética e moral, certo e errado. A religião não era especificamente o domínio da ética e da moral, do certo e do errado. A religião estava dominada por uma noção mágica. Ou seja, nós fazemos sacrifícios ou cerimônias, porque este sacrifício ou cerimônia irá influenciar o Deus que nós adoramos, os deuses, irá mudar a atitude dele para conosco. Esta é a base. Não importa se eu estou certo, errado, se eu faço bem, ou se vou mudar a minha atitude, isso nada. É indiferente. Eu faço o sacrifício, e porque eu fiz o sacrifício, eu agrado aos deuses, ao Deus, e ele me aceita. Mesmo se eu tiver com a minha vida muito mal e continuar essa vida muito mal. Isso é bem... Eu sempre uso, e alguns de vocês já me ouviram talvez falar sobre isso, e gosto de mostrar isso através do livro dos mortos, que é bem simbólico disso, dessa mentalidade mágica da religião. No livro dos mortos nós encontramos esse livro, não no formato de livro, mas escrito nas paredes das tumbas egípcias, das pirâmides e outros tipos de tumbas. Este livro dos mortos representa todo o processo pelo qual um morto passaria na sua viagem deste mundo para o mundo superior. E aí tem toda a trajetória. E no meio dessa trajetória ele vai ter que passar pelo juízo diante dos deuses. Ele está lá, a sua alma, a sua carne, vai fazer essa viagem, e ele vai se encontrar diante do tribunal dos deuses. E esse tribunal vai investigar a vida dele. Mas o curioso desse livro dos mortos, que o tribunal que investiga, ele não pergunta se ele foi um homem bom ou mau, uma mulher boa ou má, se fez justo ou justiça, etc. Nada. A importância disto não é se ele fez ou não fez. É se ele responde corretamente as perguntas dos deuses. E nessas perguntas usam fórmulas adequadas para poder convencer os deuses. Então Deus pergunta assim: você por acaso roubou? Ele pode responder com palavras adequadas, próprias: não, eu nunca roubei. Mas usa as palavras adequadas. Mas ele podia ser um ladrão aqui na terra. Mas se ele respondesse com as palavras adequadas, os deuses estavam convencidos. E eles já assim: não, você matou? Não, nunca matei. Você fez isso, fez aquilo? Não. Então, a ênfase não é se ele realmente tinha feito ou não feito. O julgamento é saber se ele sabe as fórmulas adequadas ou não. Como a alma, a carne, o indivíduo podia se esquecer de algumas palavras da resposta certa, as fórmulas certas de responder, o que eles faziam? Eles escreviam tudo o que ele tinha de falar, tudo que ia passar com ele, na parede, para que a alma, a carne do morto, pudesse olhar para esta cola e poder responder corretamente aos deuses. Esta é a ideia de escrever na parede. Então, vejam, a importância aqui não é se é real ou não é. Não é moral e ética. Ela se torna uma referência mágica. E isso passava todo o sistema de cerimônias e cultos e religiões da antiguidade até o presente. A mentalidade mágica, ela, através de um procedimento, de um ato religioso, ao fazer esse ato, ela pensa que ela agrada ao Deus, seu Deus, e isso expia todos os seus problemas, ou pelo menos cobre todos os seus problemas.
Por exemplo, exemplo de mentalidade mágica, as indulgências ou as penitências. Uma indulgência, por exemplo, se você for a Roma e visitar a Basílica de São Pedro, você terá lá junto à porta central, do lado vai ter uma porta de pedra, que é a porta do jubileu. Porta do jubileu. Então, o jubileu católico de tanto em tanto tempo, o Papa vai lá e quebra aquela porta com martelo e abre aquela porta de pedra, aquela Basílica de São Pedro. Do lado dessa porta está escrito o seguinte: quem entrar por esta porta na cerimônia de abertura dela, em celebração do jubileu católico, tem perdão dos pecados passados, presentes e futuros. Está escrito lá, você pode ler lá na placa. Você tem perdão dos passados, presentes e futuros. Quer dizer, o ato religioso não está preocupado em poder realmente impactar a sua vida de maneira que você procure evitar esses problemas que você tem. Ele está num ato religioso que vai te dar uma cobertura para você poder pecar o que você quiser. E assim foi o problema das indulgências, contra a qual Lutero se rebelou. Porque essa é a ideia. Não é um foco ético, moral, religioso, é um foco de uma mentalidade mágica. Se eu fizer isto, eu resolvo o meu problema com Deus. Então, bom, a gente está falando aqui de uma religião, mas o problema não fica só aí não. O problema pode ficar conosco também. O nosso meio evangélico e adventista, irmãos e irmãs podem ter o problema da mentalidade mágica da religião. E como isso se manifesta? Manifesta assim: se eu fizer um ato religioso fielmente, isto vai resolver o problema do meu pecado que eu tenho, mas que eu não quero abandonar. Por exemplo, ao lidar com a igreja, eu já encontrei irmãos que tinham um problema de adultério. Problema de adultério. Mas era fiel dizimista. E ofertava muito. Na ideia dele, por isso ser fiel dizimista e fazer ofertas, grandes ofertas para a missão da igreja, o problema do adultério dele estava resolvido. Isto é mentalidade mágica. Não está no problema de solução do problema do pecado na vida da pessoa. Ele podia lutar com isso, podia ser um problema, uma luta difícil para ele, mas isso deveria levá-lo a buscar a Deus, a se entregar, a pedir ajuda de Deus, confessar seus pecados. Não, a pessoa não estava preocupada tanto em resolver o problema. Dessa modo, através da graça de Cristo, do perdão, abandonar isto, né? E tinha que lidar com a família, com uma esposa, diz: olha, ele está lá, ele é muito apreciado, mas tem esses problemas que acontecem na vida, e está acontecendo, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, isso vem de maneira sistemática. Mas ele pensava que, ao ser fiel nos dízimos, ao dar boas ofertas e não faltar nenhum culto ao sábado, o problema está solucionado. Problema da mentalidade mágica. Os sacrifícios na Bíblia, ou as cerimônias, não estão para cobrir os nossos pecados no sentido de nos dar justificativa e aí resolver nosso problema dessa maneira. Não. Estão ali para poder trazer expiação, renovação, perdão, mudança no nosso coração, comunhão com Deus, no sentido dessa intimidade de ser santo, porque Deus é santo. Isso é a ênfase. Então, nós vemos esse problema pode atingir qualquer cristão, porque se ele tiver esse tipo de mentalidade, ele perde o foco. E se nós vamos para Israel, isso se tornou um problema em Israel. Vejam só, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Você vai aqui no livro de Isaías. Nós temos aqui o tipo problema da mentalidade mágica que ocorreu no povo de Israel na época e que pode ocorrer com qualquer um que conhece a Deus, se nós não cuidarmos
para não termos esse tipo de atitude. Capítulo 1, verso 10 em diante. Diz assim, olha só as palavras, são palavras muito duras para os seus contemporâneos na época, Deus falando através de Isaías, mas como diz, né, Paulo diz, tudo foi escrito para nossa advertência, sobre quem chegou ao final dos tempos, serve também para advertência para nós. Diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Aqui fala, portanto, da liderança da época, como o povo também. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. E também as festas das luas novas, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de sofrer, de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de diante os vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que é surpreendente neste texto é que nós temos uma lista de cerimônias que foram ordenadas pelo próprio Deus. Não são cerimônias pagãs. Aqui não está falando de sacrifício a Moloque, não está falando de sacrifício aos deuses, aqui está falando de sacrifício dos holocaustos prescrito na Torá. Aqui está falando de ir ao santo lugar de Deus, descrito na Bíblia, ao templo do Senhor. Aqui está falando da festa de luas novas, que o Senhor próprio ordenou que Israel deveria guardar. Aqui está falando do sábado do sétimo dia, que o Senhor também ordenou Israel guardar. E aqui está falando das festas que Deus ordenou Israel também guardar. Deus diz, não consigo nem sequer ouvir a voz de vocês quando vocês vêm no meu santuário, aborreço, tapo os olhos, viro a cara. Por quê? Por quê? Porque isso é coisa má? Não. Foi o próprio Deus que ordenou. Mas por que diz? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não suporto congregação solene misturado com iniquidade. Qual o problema de Israel na época? Nós estamos aqui no momento, Israel estava muito próximo de Deus, lá em Judá. Era um momento de bênção dos dias do rei Uzias, bênção como nunca havia tido desde os dias de Davi e Salomão, os dias de Uzias no reino do sul e Jeroboão no reino do norte. Israel tinha conseguido reconquistar todos os limites que pertenciam ao império davídico e salomônico. Havia profecias de bênção e de restauração da parte de Deus. O povo se tornou mais fiel do que nunca. Sabe, de quando em quantos dias, segundo o livro de Amós, eles traziam o dízimo na casa para procurar Deus? De 3 em 3 dias. A cada terceiro dia, ao santuário, para ir devolver dízimo. Já viu alguém tão fiel assim? 3 em 3 dias. Não é o final do mês, não no sábado, no final de semana. Ele vinha ao santuário para entregar o seu dízimo de 3 em 3 dias. Extremamente fiel, extremamente religioso, mas com um problema grave. Mentalidade mágica da religião. Ao ser fiel na cerimônia de Deus, nos dias do Senhor, nas festas de Deus,
achavam que isso solucionava o problema do seu pecado, da injustiça, da opressão, do roubo, da iniquidade, da maldade, da impureza. Mentalidade mágica. Isso é um problema terrível, que pode chegar a qualquer um de nós. Que Deus nos guarde e Deus nos ajude, para que vivamos a relação com Deus na plenitude do plano de Deus para cada um de nós. Esteja com você nesse dia. Vamos levantar para a palavra de oração. Bondoso Pai que estás nos céus, nosso amado Senhor, te agradecemos, Senhor, pelas orientações da Tua Palavra. E queremos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Os aspectos práticos e diários da nossa religião, de maneira a realmente viver aquela experiência de santidade que o Senhor deseja, que é a comunhão de todo o coração contigo. E também com o nosso próximo. Venha abençoar os nossos desafios, Tu nos conhece, somos imperfeitos, somos pecadores. Senhor, se nos tratasse segundo os nossos méritos, quem, Senhor, poderia sobreviver? Mas trabalhe no nosso coração, na nossa atitude, e ajude o Senhor a vencer os nossos problemas, os nossos pecados, mas, Senhor, que nós possamos sempre ter uma mentalidade clara, uma compreensão clara da religião, do nosso relacionamento contigo. E afasta, Senhor, de qualquer um de nós o problema dessa mentalidade mágica. Senhor Santo, que nós sejamos fiéis a Ti, por amor a Ti, e possamos refletir este amor.